Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, a edição número 170. O tema de hoje, a escravidão nos Campos Gerais. Meu nome é Ney Herman e comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Hilton César Martins, professor de História com doutorado na área, estudou justamente esse assunto e agora fazendo pós-doutorado na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, muito bem-vindo aos estúdios da TV Vila Velha. Obrigado, Ney. Olá, obrigado pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouco sobre essa temática, a questão da escravidão aqui na região dos Campos Gerais do Paraná, um pouco sobre a questão da escravidão mesmo no Paraná, que é pouco debatida, é um tema pouco conhecido. Muitas vezes se criou até a ideia de que esse era um estado que não havia tido a experiência da escravidão, e acho que vai ser importante a gente discutir algumas questões a respeito desse assunto. Agradeço sua presença hoje aqui. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o segundo bloco e vamos falar hoje sobre a escravidão nos Campos Gerais. Comigo no estúdio está o professor Hilton César Martins, com doutorado em História e estudou justamente este assunto. Professor, antes de falarmos do tópico de hoje, eu gostaria que o senhor nos desse um cenário um pouco mais amplo do que era o continente africano há aproximadamente 500 anos atrás. Se o senhor pudesse dizer quantos povos ali habitavam, quem eram esses povos, porque nós basicamente reduzimos a África a uma única palavra, a qual eu pronunciei, e todos os seus povos a um só, quando isso não é verdade. Exato. Bem, a questão do continente africano é muito mais complexa e a gente tem um desconhecimento total a respeito do continente, tanto durante o período da escravidão, quanto o período anterior. Na verdade, a gente... Talvez não é nem tanto que a gente desconheça, mas muitas vezes quando a gente se refere a determinados elementos culturais que remeteriam à história da África, isso praticamente cai quase que num limbo, numa imprecisão que as pessoas têm dificuldade de compreender. Eu sempre gosto de brincar, né? Quando a gente fala, a gente aprende na escola do Egito e poucas vezes a gente lembra, os professores enfatizam que o Egito fica no continente africano. Tempos atrás eu estava indo fazer uma palestra em Belo Horizonte e aí me chamou a atenção que um panfleto de uma empresa de viagem anunciava que eles levavam as pessoas para o Egito e para a África. Eu não entendo como você pode ir ao Egito e não ir à África, né? Essas imagens deturpadas a respeito do continente muitas vezes aparecem na escola, mas não se dá essa ênfase necessária. Então, o continente africano é o berço não só da humanidade, como o berço dos princípios civilizatórios da humanidade, todos acontecem no continente, né? Tudo que a gente conhece é que lá houve um processo de hominização, um processo de separação dos primatas que vai dar origem aos primeiros hominídeos, e a partir daí ocorre o processo da criação do homem, da evolução do homem e dos processos de sapiens, né, a criação dos sapiens e do sapiens sapiens. Se torna inteligente, se torna consciente da sua inteligência dentro do continente africano e, portanto, lá vão ter origem as primeiras grandes civilizações que a gente conhece. As civilizações dos Núbios, as civilizações egípcias e as civilizações que vão se espalhar por outras regiões do continente africano que vão dominar técnicas essenciais da área da matemática, da geometria, da astronomia, que serão essenciais para o desenvolvimento da ciência ao longo do tempo. Então a gente pode retornar ao continente da África e buscar muitas dessas origens que serão fundamentais para a constituição de um pensamento científico mais tardiamente, né? Tanto no campo da matemática, o desenvolvimento da álgebra, o conhecimento do pi, do triângulo, retângulo. Todos esses cálculos eram conhecidos há mais tempo no continente africano, mas com o passar do tempo essas ideias remetem quase que diretamente à civilização grega. E a gente conhece a civilização grega como portadora desses saberes e esquece que muito disso é antecedido, é construído, é conhecido dentro de escolas principalmente faraônicas. As escolas egípcias são essenciais. Muitos dos filósofos gregos ao longo do tempo estudaram na África antes de fazerem seus enunciados filosóficos, e a gente conhece a filosofia grega, mas esquece que filósofos gregos passaram pelo continente africano. Então é um continente de história bastante rica, bastante diversificada, mas que a gente acaba conhecendo ele especificamente pela experiência da escravidão, datada a partir do século XV em diante.
E mesmo quando a gente fala sobre a experiência da escravidão, a gente reduz isso a uma simplificação étnica, a uma simplificação cultural, a uma simplificação linguística que torna difícil a gente entender o continente. Você mesmo na sua pergunta falou, quando a gente se remete à ideia de África, a gente trata a África quase que como se a palavra África fosse capaz de simbolizar a totalidade de povos, de experiências culturais, de experiências linguísticas que residem dentro do continente africano. É muito difícil para o século XV, XVI, você afirmar categoricamente quantos povos existiam no continente africano. Basicamente porque a dinâmica da escravidão ela faz esses grupos circularem por dentro de todo um grande território, um vasto território, tomando contato entre eles, modificando aparatos linguísticos, modificando aparatos culturais. Alguns desses povos, praticamente grupos étnicos menores, são praticamente engolidos completamente pela escravidão e a gente acaba nem tendo registros muito precisos desses princípios, mas se acredita que para o Brasil mais de 290, 300 povos aproximadamente diferentes, né, tenham chegado aqui para fazer o processo de trabalho forçado a que foram submetidos no continente africano. Mas os registros dão conta de mais de 2.000 povos de grupos étnicos, grupos linguísticos diferentes dentro do continente africano por volta do século XV e XVI. Ou seja, uma imensidão desses grupos que muitas vezes a gente não consegue nem categorizá-los, nem dizer exatamente quem são, né? A gente fica com ideias muito postas, que são 3 grandes grupos, os bantus, os sudaneses e os iorubás. Mas isso corresponde mais ou menos a grandes grupos linguísticos, e cada um desses grupos linguísticos apresentava outras possibilidades, né, outros dialetos, outros idiomas, e cada um desses grupos linguísticos, dessas matrizes linguísticas, comportava tantos grupos étnicos que chegam a esses 2.000 povos aproximadamente que a gente está falando, que eu remeti anteriormente. Então, 2.000 povos aproximadamente, dos quais uns 300 aproximadamente devem ter sido trazidos forçosamente como escravos para o Brasil. Isso não se aprende na escola. Na escola nós aprendemos apenas que vieram 2 ou 3 povos, mas como o senhor acaba de colocar, esse é um erro de interpretação. Na verdade, são grupos linguísticos que reuniam outras nações dentro desses grupos. Quantos escravos vieram para o Brasil, aproximadamente, forçados ao longo desse período, que vai ali do século XVI, se eu não me engano, talvez um pouco antes, até o século XIX? A escravidão das Américas como um todo movimentou do continente africano para o continente americano algo em torno de 11 milhões de pessoas, o que é um número bastante impressionante, considerando apenas os indivíduos que saíram da África e chegaram vivos nas Américas. Os cálculos são muito imprecisos, que alguns historiadores apontam que aproximadamente 25% ou um pouco mais, alguns cálculos em alguns momentos até 40%, morreram na travessia. Então, se acrescentaria mais, às vezes, esses 11 milhões, aproximadamente mais uns 40% de pessoas que fizeram a travessia. E mais aqueles que morreram nos processos de captura, nas guerras intertribais, nas guerras com os colonizadores, e aqueles grupos que foram deslocados, fugindo da escravidão, por todo o continente africano. Que aí esse número atinge cifras superiores a 30 milhões de pessoas, o que é bastante significativo. Dos 11 milhões que chegaram nas Américas, o Brasil sozinho corresponde a 4,8 milhões dessas pessoas. Ou seja, o Brasil, do continente americano, é disparadamente a nação que recebe a maior quantidade de negros na condição de escravos. Isso em levas diferentes, num primeiro momento obedecendo muito à dinâmica da cana-de-açúcar, mais no Nordeste brasileiro, na Bahia, que responde a grupos muito específicos de africanos que virão para a região da Bahia. Muitos ligados aos grupos iorubás, mais ou menos regiões que correspondem hoje ao que seria Togo, Benin, a Nigéria, no continente africano. E um outro grande surto, que também chega por Salvador e vai ocupar até o Rio de Janeiro e chegar às Minas Gerais, do grande tronco linguístico que é o tronco banto, que muitas vezes quase que simplifica o que foi a experiência da escravidão no Brasil. A maior parte dos escravos brasileiros são classificados como banto, mas banto é um tronco linguístico e dentro desse tronco existem povos angolas, benguelas, ganguelas, cabindas e por aí vai, grupos étnicos específicos, né? A própria expressão banto, a gente, só a título de curiosidade, provavelmente é a expressão mais antiga que a gente conheça para definir ser humano. É Nitu, a palavra se escreve B-A-N-T-U. A parte final, Nitu, quer dizer ser humano, mas não exatamente na expressão como a gente conhece. Nitu é mais ou menos traduzido assim: eu sou aquilo que você me reconhece ser.
Eu preciso do outro para afirmar minha existência e outro precisa de mim para que esse processo de humanidade se complete na sua totalidade. E Bantu é a totalidade dos seres humanos. Bantu, Ba é o plural nas palavras africanas do tronco linguístico Bantu. Então, Bantu são os seres humanos. E esse grupo corresponde a uma série de grupos étnicos, muitos dos quais chegam para o Brasil, como eu falei anteriormente. E depois a gente tem uma leva, já da costa oriental da África, de grupos que vêm de Moçambique, que vão ocupar muito mais a região sul do Brasil, centro-oeste e sul do Brasil, e esses também vão entrar, inclusive na Argentina, vão ser traficados para a região da Argentina. Então é mais ou menos essa perspectiva que a gente tem, 11 milhões de negros embarcados à força de lá para cá, 4,8 milhões que vêm parar no território brasileiro. O Brasil foi a nação que teve maior quantidade de negros traficados da África para o território brasileiro, foi aquele que concentrou a maior quantidade de escravos ao longo do tempo da sua história, nos processos de reprodução natural, né, que vão acontecer aqui internamente, e foi o país onde a escravidão existiu por mais tempo, né? Nós temos 515 anos de história, dos quais 350 anos nós vivemos sob a égide da escravidão. Muito mais do que metade da nossa história está marcada pelo trabalho forçado de negros. Bom, esses povos que vêm de Angola e de regiões vizinhas, são esses povos que vieram para o Paraná e para a região dos Campos Gerais? A gente tem muitos agrupamentos congos angoleses. A história do Brasil, a tradição mais forte da escravidão no Brasil é a tradição de Congo-Angola. Em números absolutos, a tradição Congo-Angola é mais forte, que é o que vai ocupar a região de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Nós estamos muito mais ligados a essa tradição. Mas isso não quer dizer, e a gente precisa reconhecer também, que existe uma dinâmica do tráfico transatlântico, que traz grupos mais ou menos específicos, dependendo de determinados momentos da dinâmica do tráfico, mas internamente também existe o tráfico interprovíncias, e muitas vezes os escravos são comprados entre senhores nesses espaços e chegam também para nossas regiões escravos provenientes de outras áreas. Mas o grosso, o maciço tráfico é da região de Congo e Angola. Então, eram esses dois locais que forneceram, entre aspas, seres humanos que vieram forçados para cá, para a região do Paraná, especificamente para os Campos Gerais. Seria isso? Exatamente. E é interessante, você frisou a ideia de seres humanos, porque quando eu trabalho com escravidão, lembramos que eu sou essencialmente professor de história, é o que eu gosto de ser professor de história. Quando eu vou trabalhar com a questão da escravidão, eu gosto de deixar muito claro, seja com os meus alunos, seja quando eu estou trabalhando com um curso de formação de professores, que dentro da escravidão existe gente. Não é um sistema impreciso, vago, que as pessoas não conseguem localizar. Quando a gente está falando de escravidão, quem move a escravidão, seja na condição de traficantes, seja na condição de traficados, são pessoas concretas que têm suas vidas modificadas completamente pela experiência da escravidão. Então, quando eu trabalho com escravidão, eu gosto muito de trabalhar com nomes, lembrar que aquelas pessoas tinham nomes. E quando eu trabalho com a escravidão aqui na região dos Campos Gerais, os escravos com os quais eu trabalho, todos eles são nominados. Eu conheço ele por suas ações, por seus nomes, por suas estratégias, por suas formas de vida. Eu procuro lembrar sempre que ali tem uma gente que tinha projetos, tinha sonhos, tinha desejos, tinha anseios, tinha suas raivas, suas frustrações, suas mágoas, seus defeitos, mas essencialmente eram pessoas que estavam ali, e a gente precisa mudar o foco da escravidão e parar de olhar com esse grande filtro chamado escravidão e começar a nominar as pessoas para que a gente possa reumanizar todo o processo e lembrar que tinha seres humanos, gente ali dentro, né? Quantos escravos, mais ou menos, ficaram aqui nessa região dos Campos Gerais? Os números são bastante imprecisos, mas no auge do período da escravidão, a gente tinha, para uma população de aproximadamente 20 mil habitantes em Castro, 5 mil eram escravos. Ou seja, é um quarto da população dos Campos Gerais, o que não é um número desprezível, né? Na condição de escravos. E aí a gente pode lembrar, se a gente somar os negros livres, você vai ter uma população mais significativa ainda. Mas escravos, no auge, aproximadamente mais de 5 mil pessoas. Isso só na cidade de Castro? Na região dos Campos Gerais paranaense, né? A gente está pensando a totalidade da região dos Campos Gerais. Porque Castro é uma região muito mais alargada do que a gente pensa hoje, o município de Castro. Ponta Grossa era apenas um distrito de Castro, Jaguariaíva, Piraí do Sul. Então era uma região... O Castro se dizia que ia até os sertões. E esses sertões chegavam ao Mato Grosso e à Argentina. Então é uma área bastante alargada quando a gente fala de Castro, só para a gente entender esse processo. Então, podemos dizer que na época Castro era os Campos Gerais? O Castro era os Campos Gerais. Era a essência da dinâmica econômica quase do Paraná. Pensando que a economia do Paraná era movida muito fortemente pelas atividades ligadas ao tropeirismo,
Castro era o cerne do tropeirismo da Rota Sul de todo o Brasil. Não é que Castro fosse a cidade mais importante do tropeirismo no Paraná. Castro era a cidade mais importante do tropeirismo em todo o sul do Brasil, mais importante do que qualquer cidade do Rio Grande do Sul. E muitas vezes as pessoas acham que tropeirismo é coisa de gaúcho. Não, tropeirismo é coisa de paranaense, mais precisamente as pessoas dos Campos Gerais do Paraná. Tanto que o tropeiro paranaense é diferente nas suas vestes e tudo mais do tropeiro gaúcho. No que eu entendo, já que o senhor falou do tropeirismo, esses escravos, eles não realizavam as mesmas tarefas daqueles que estavam em lavouras de café ou lavouras de cana. Eles tinham, obviamente, outras tarefas, outras funções. Esses escravos, eles tinham maior liberdade, acompanhavam seus senhores nas viagens? Sim, essa pergunta é interessante porque o que a gente precisa entender quando a gente fala sobre as dinâmicas de liberdade que os escravos podem ter numa lavoura do café, numa lavoura do açúcar, ou que eles podem ter ligado a uma atividade do tropeirismo, é que são atividades diferentes e algumas delas apresentam maior mobilidade, a capacidade, a possibilidade desses indivíduos terem maior trânsito, maior mobilidade pelo território, o que é bastante verdadeiro quando você pensa a questão do tropeirismo. Você tem tropeiros que alugam escravos alfaiates em Lages e esses caras acompanham a tropa até Sorocaba e depois voltam para os seus senhores lá em Lages. Você tem escravos aqui na região de Castro que também fazem essa atividade, conseguem a liberdade com o passar do tempo e eles mesmos vão se tornar tropeiros. Mas dizer que eles têm maior liberdade de trânsito não quer dizer que a escravidão fosse menos sufocante para esses indivíduos. Na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei especificamente com situações de violência envolvendo escravos e, mais precisamente, escravos que foram condenados à pena de morte na província do Paraná. O meu objeto central era analisar indivíduos que tinham passado por uma experiência da violência na sua forma mais total, ou seja, a extirpação da vida por questões desacertos com os seus senhores, determinados crimes que eles podem cometer, ou, em alguns casos, apenas sevícias de alguns senhores que chicoteiam, que chibatam seus escravos até a morte. Então, dizer que eles têm maior liberdade, maior trânsito, não nos permite dizer que a escravidão fosse mais fácil para eles. A escravidão sempre pressupõe a violência no seu ponto de partida. Mas é uma relação diferente, sem sombra de dúvidas, por conta de que a atividade do gado pressupõe um mínimo de possibilidade desses indivíduos estarem soltos nas fazendas, acompanharem seus senhores nas viagens. Muitas vezes seus senhores estão viajando e eles estão administrando ou cuidando, né? Nós temos muitos negros aqui na região dos Campos Gerais que são administradores de fazenda, porque seus senhores estão tropeando, estão fazendo o comércio do Rio Grande do Sul até São Paulo. Então pressupõe uma relação diferente, mas se você me perguntar se melhor ou pior, é impossível fazer essa qualificação. Há uma professora que diz que quando a gente pensa a questão da escravidão, é difícil de você dizer o que sofre mais e o que sofre menos, porque não há uma escala Richter dos sofrimentos humanos, né? Não dá para a gente balizar por aí. O sofrimento também é um conceito muito individual, mas com certeza não era uma vida agradável, muito pelo contrário. Agora, o que eu gostaria de saber é o seguinte, se eles tinham maior liberdade de locomoção por conta da atividade econômica vigente na região, eles passavam pelos mesmos dramas cotidianos que passavam os escravos de outras regiões do país. Por exemplo, eles iam para o tronco, né? Ou seja, eles apanhavam da forma que se vê nos relatos históricos, e principalmente eles eram confinados em senzalas, eram confinados a ferros. Eu vi ferros dessa natureza no Museu do Tropeiro, em Castro. Então, particularmente, eu já sei a resposta, mas eu preciso fazê-la para que o senhor nos ajude nesse entendimento do que era a escravidão nos Campos Gerais. Tá. Então, vamos lá. Os troncos existem praticamente em todas as fazendas, é uma dinâmica, é um mecanismo de controle de dominação pessoal que os senhores acabam exercendo sobre a sua escravaria e, portanto, estar aqui em Castro, estar numa fazenda de café em São Paulo, estar numa fazenda de açúcar no Nordeste brasileiro, ou estar numa instância de criação no Rio Grande do Sul, provavelmente implicava em mecanismos de dominação dos senhores sobre seus escravos muito próximos. O tronco é uma verdade, o bolo, a palmatória é uma verdade, o bacalhau, né, a chicotada
é constante nesses processos. Então a gente tem escravos, eu encontro durante a pesquisa muitos que foram condenados a trazer ferros ao pescoço, ferros aos pés. Então essa é uma parte que a dinâmica da escravidão ela chama muito atenção porque determinados mecanismos de controle, de dominação, eles surgem numa determinada região e rapidamente são compartilhados por senhores de outras regiões, quer seja dentro do Brasil, técnicas inventadas dentro do Brasil, que são compartilhadas nas Américas, ou coisas que são inventadas em outros espaços da América e rapidamente são copiadas por senhores de escravos no Brasil. Ou seja, havia uma maquinaria que pensava a melhor forma de funcionamento da escravidão, e isso passava também pelo exercício da violência física, da brutalidade que esses senhores exerciam sobre os seus escravos. Mas a gente tem que chamar a atenção, e isso é um ponto polêmico quando a gente discute, é que a violência é uma parte da escravidão. Mas não pode ser um sistema que resida eternamente baseado na violência, porque senão ele explode. É insustentável uma relação que seja sempre oprimida por uma lógica da violência, um lado tentando matar o outro, um lado... Tem que existir determinados mecanismos que sejam mais ou menos uma mola que suavize um pouco desse contato, dessa tensão presente que está sempre presente na escravidão. Eu não nego a violência, acho que ela é uma das partes mais importantes constitutivas da experiência da escravidão, só que um lado e outro, senhores escravos, acabaram criando uma série de mecanismos para tornar a experiência da escravidão menos sufocante. E aí interessa a gente perguntar sobre os mecanismos de violência, mas também perguntar sobre os mecanismos de negociação que um lado e outro colocavam constantemente em prática, porque eu não consigo acreditar que sempre fosse a tensão, o sufocamento residido na violência. Eu acho que aquela sociedade não aguentaria 350 anos. Eu até entendo, mas como que alguém que perdeu a liberdade e foi trazido à força consegue aceitar a própria escravidão? A menos que a escravidão também fosse presente na África entre seus povos. Então vamos lá. 2 perguntas, na verdade, tem aí. Vamos começar pela segunda pergunta para a gente pensar melhor. Sim, a escravidão é uma instituição presente na África desde muito tempo. Na África, na Europa, nas Américas, no Oriente, todos os povos que a gente conhece tiveram experiências de dominação de um grupo sobre outro, que praticamente submetia esses grupos à experiência da escravidão. O que a gente precisa entender é que existem variações do sistema da escravidão. Na verdade, essa resposta precisa ser dividida mais uma vez. A gente precisa separar 2 conceitos que muitas vezes parecem ser tranquilos para as pessoas e não são. O que é escravidão e o que é escravismo. O Brasil conheceu o escravismo e o restante do mundo, ao longo do tempo, conheceu formas de escravidão. A escravidão é basicamente a dominação de um grupo ou de uma pessoa sobre outra, mas que o regime econômico necessariamente não necessite da existência de escravos. A economia existe independente da escravidão, as atividades sociais existem independente da escravidão. E a África conheceu a escravidão desde muito tempo. Mas era uma escravidão de natureza profundamente doméstica, marcada por diferenças étnicas, diferenças religiosas, diferenças culturais. Os árabes vão levar isso para um nível mais profundo da escravidão, estabelecem tráficos transsaarianos bastante significativos, mas essencialmente, nunca na África, a atividade econômica foi centrada essencialmente em torno da figura da presença do escravo. Mas eles conheciam a escravidão de muito tempo, mas é uma escravidão de natureza doméstica, na qual muitas vezes o indivíduo, com o passar do tempo, é incorporado a uma família e suplanta a condição de escravo. No Brasil, nas Américas, a situação é completamente diferente. No Brasil, o que existe é o escravismo. Aqui, as dinâmicas econômicas residem especificamente ou majoritariamente em torno da capacidade da exploração da mão de obra escrava. Por isso que a gente chama de escravismo. A economia se movimenta em torno da presença do trabalhador escravo, em grande quantidade. Se você retira ele, a economia praticamente para. Todas as Américas, até 1850, praticamente funcionam dentro de um mesmo modelo. Então, eles conheciam sim a experiência da escravidão. Agora, lembremos que eles conhecem a experiência da escravidão na África, eles continuam muito ligados aos seus povos, muitas vezes muito próximos às suas formas de organização social, às suas formas de organização econômica, às suas formas de organização religiosa. Quando eles são trazidos para a América, isso é extirpado deles de uma vez só. Primeiro é um outro continente, com todo um oceano entre as suas experiências anteriores e o que eles vão conhecer aqui no espaço da América. Em segundo lugar, que eles serão a essência da mão de obra, são trazidos especificamente aqui para trabalhar. Em terceiro lugar, e eu sempre gosto de citar isso, é
provavelmente a experiência do escravismo aqui das Américas tenha sido o maior projeto religioso já criado na história da humanidade, que é o transporte forçado de pessoas do continente africano para as Américas, também como um projeto de catequização, de evangelização, ou seja, retira eles de lá e traz para cá como um espaço mais facilmente controlável para evitar que esses indivíduos voltassem às suas antigas formas de culto religioso e tudo mais. Isso é muito bem explicado num livro chamado Trato dos Viventes. Existe um capítulo, o capítulo 5, que conta só a história de como isso vira um projeto da Igreja Católica, o transporte maciço de tantas milhões de pessoas de lá para cá, como uma forma de catequização, de evangelização. Não esqueçamos que por muito tempo padres jesuítas estiveram diretamente envolvidos na negociação de africanos como traficantes, né? Tanto lá, vendendo, quanto aqui, usufruindo do trabalho escravo. A Igreja Católica participava ativamente desse processo. Então, a mudança de vida é impactante, é brutal, é violenta, mas como esses caras aceitam? A gente precisa lembrar que era uma sociedade estruturada em torno da escravidão. Então você ficava marcado, regido por essa lógica, por esse estigma da escravidão. Você fugir, você tinha duas possibilidades. Ou você se punha no meio do mato, nos grandes quilombos, e que com o passar do tempo essa própria ideia de quilombo vai sendo modificada, eles precisam sobreviver, eles precisam produzir e negociar e trocar bens, eles não têm acesso a tudo que precisam dentro de um quilombo, então eles vão mudar a sua dinâmica de configuração, mas ao mesmo tempo eles podem ter a possibilidade de pensar o que significa a liberdade onde eu sou constantemente vigiado sendo um escravo. Esse indivíduo, por muito tempo, para andar à noite, ele precisa de uma autorização do seu senhor. Se ele se torna livre, ele precisa andar com a carta de alforria. Então não é apenas abandonar e se colocar aonde. Se ele foge de uma fazenda, se ele foge de uma mina, rapidamente as pessoas começam a questionar sobre quem é ele, e aí todo um aparato jurídico, todo um aparato policial recai sobre ele e novamente reconverte-o à escravidão. Então, de vez em quando, fugir não é a solução. De vez em quando você foge, você cai dentro de uma estrutura jurídica, de uma estrutura do Estado, que te leva à prisão, e daí você cai na mão do seu senhor, que te chicoteia porque você fugiu, ou promove castigos ainda piores. Muitas vezes, de dentro da escravidão, você consegue negociar condições que não são as melhores, mas são as possíveis. E aí fugir necessariamente não é o melhor caminho, mas eu posso construir uma relação com o meu senhor minimamente equilibrada, a partir do qual eu consiga pequenas conquistas diárias que faça a minha vida ser menos pior do que era, por exemplo, fugindo ou o que quer que seja. Não sei se te expliquei. Explicou, professor, explicou. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Opinião, apoio, Plana Turismo, roteiros que te refazem, Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado, Eletrocometa, qualidade e experiência, AG Fotos e Eventos, imagens para sempre, Buffet Kirian, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a escravidão nos Campos Gerais. Comigo no estúdio está o professor Hilton César Martins, com doutorado em História, estudou, diga-se de passagem, esse tópico em particular. Professor, como era a vida dos escravos aqui na região dos Campos Gerais? Eles ficavam junto à Casa Grande, eles tinham suas casas, ficavam nas senzalas? Qual era a expectativa de vida média de alguém da população escrava? Uma coisa que é importante a gente frisar é que se construiu uma ideia muito consolidada a respeito do que é uma senzala. A gente pensa aqueles grandes barracões onde os negros são confinados ali dentro e praticamente não existe, todo mundo tratado igual, de uma mesma maneira sempre. Isso foi verdade numa determinada época, em determinadas regiões do Brasil, mas isso não pode ser generalizado, nem no espaço e nem no tempo. A gente tem várias experiências de negros que construíam as suas próprias senzalas, com autorização senhorial, ou mesmo várias senzalas que tinham a possibilidade de mínimos divisões que dessem um certo tom de privacidade, principalmente quando dentro dessas senzalas se possibilitava a constituição de famílias. E em torno dessa ideia de outras possibilidades de senzala, eu acho que a gente pode fazer algumas reflexões bastante importantes, porque essa possibilidade de eu
de um negro construir a sua própria senzala, construir o seu espacinho, vamos chamar assim, a sua casa, mas que é uma senzala, foi extremamente importante para que a gente tenha, por exemplo, a possibilidade de discutir hoje a história da cultura africana e afro-brasileira. Foi possivelmente nesses espaços, nessas pequenas conquistas que se tinham, que os negros fizeram sobreviver uma série de práticas religiosas, uma série de práticas de relações familiares, culturais, que eram possibilitadas numa vida mais quase íntima, vamos dizer assim. Existe um trabalho fundamental feito por um professor norte-americano, já há muito tempo morando no Brasil, o professor Robert Slenes. Ele escreve um texto chamado Na Senzala uma Flor. E aí ele brinca, o título na verdade é uma brincadeira. Muitos viajantes passaram pelo Brasil, inclusive aqui pela região dos Campos Gerais, e um deles dizia que quando ele visitou as senzalas, ele não via uma flor nas senzalas, porque nas senzalas não haviam nem esperanças, nem recordações. Flor, ele se referia à ideia de família, porque a família é um espaço central para a esperança e para a recordação, né? E aí o Robert Slenes faz uma pesquisa demonstrando sim que existiam famílias escravas e que essas famílias escravas tinham usado a possibilidade da constituição familiar, de poder ensinar seus filhos, de poder trocar padrões alimentares como uma forma de resistência cultural. E o Robert Slenes vai dissecando uma série de histórias deliciosas, por exemplo, contando que a possibilidade dos negros construírem a sua própria senzala lhes dava a condição de, por exemplo, produzir o próprio alimento, cozinhar o próprio alimento, não ser tratado, jogar a comida lá quase como se joga para animais e cada um briga para ver quem consegue mais comida. Não, os negros que conseguiram ter a possibilidade de formação de família constituíram essas senzalas e, morando nas senzalas, alimentavam-se de maneira mais adequada segundo as suas convicções religiosas, segundo as suas convicções culturais. Isso passava, por exemplo, pela retirada do sal da comida, porque o sal, em grande parte da cultura africana, ofende os espíritos, enquanto para o catolicismo, o sal é o sabor da vida. Então, se libertavam do sal, ao mesmo tempo se libertavam do açúcar, porque o açúcar era o que consumia por muito tempo as suas vidas nas grandes lavouras e tudo mais, e se torna adepto, muitas vezes, da pimenta, que é uma característica da comida africana, bastante apimentada, mas era uma possibilidade de fazer essas opções culturais, né? Dentro da casa, por exemplo, a possibilidade de ter uma casa, fazia com que muitas vezes os negros, eles acreditavam o seguinte, vou contar a história desde o início. Existe um fogo ancestral que move todos esses grupos. Muitas vezes é aquele fogo antigo, já acendido lá na aldeia de muito tempo, esse fogo é sempre alimentado e ele dá uma ideia de continuidade a esses povos. E quando se vem para o Brasil, muitas vezes se traziam pequenos tições, alguma coisa, e isso era distribuído nas senzalas e os negros tinham a possibilidade de manter laços com um fogo ancestral, que é mais antigo do que propriamente eles. Até porque o fogo transforma a matéria sólida na fumaça, ou seja, faz ligações de dois mundos e tudo mais. É uma dinâmica cultural própria. E os negros diziam o seguinte, quando o fogo apagava, os seus tons, os seus antepassados ficavam doentes com eles e adoeciam. Então, quando os senhores davam a oportunidade de eles construírem as suas próprias senzalas, muitas vezes construíam senzalas parecidas com aquelas que os senhores tinham construído. Uma porta e uma janela. E os senhores olhavam e diziam assim, como eles são tolos, né? Eu dei a oportunidade de eles construírem a própria casa e olha, eles vão lá e constroem exatamente igual a minha senzala, eles não conseguem mais pensar um modelo diferente. Mas os negros pensavam diferente. Poucas entradas de ar provavelmente tornava mais difícil que aquela chama apagasse, mesmo que fosse o fogo sufocado na forma de uma brasa, mas estava sempre aceso. E quando esse fogo apagava, eles diziam que seus tons deixavam eles doentes. Mas, na verdade, o que acontecia é que quando o fogo apagava, a fumaça diminuía e eles eram picados por insetos e adoeciam. E estudos indicam que negros morriam menos de doenças transmitidas por insetos do que homens brancos, justamente porque viviam em casas eternamente sufocadas pela fumaça, né? Então, a gente precisa quebrar essa ideia de senzala. Elas são mais amplas do que a gente pensa. Aqui na região dos Campos Gerais, sim, existem senzalas no plural, várias fazendas com mais de uma senzala. E nessas senzalas também se praticam uma série de dinâmicas culturais próprias. Por exemplo, na Fazenda Vorá, eu estudo um caso específico que numa determinada ocasião os escravos acabaram assassinando o administrador dessa fazenda. E a história conta, o processo todo nos conta que esses negros estavam fazendo batucadas dentro das suas senzalas durante praticamente uma semana toda. E isso era na Semana Santa.
eles fazem na sexta-feira de trevas, na quinta-feira de trevas, na sexta-feira de trevas, batucadas, e aí há um desentendimento dentro dessa fazenda, e nesse desentendimento eles acabam matando o administrador da fazenda, né? São vários escravos, o escravo Olegário, Procópio, que acabam sendo, e são condenados à pena de morte também. Júlio, Olegário, Procópio são condenados à pena de morte. Então, o que a gente tem aqui em casa também são essas possibilidades da criação de senzalas em vários espaços, mas eu encontro negros também que moram em casas alugadas. Apesar de serem escravos de alguém, eles têm a possibilidade de morar em casas alugadas e provavelmente combinam com os seus senhores que vão pagar uma jornada diária, mensal ou semanal, um determinado valor acordado com o seu senhor, e no final da semana, do dia ou do mês, conforme eles acordam, ele vai lá e paga para o seu senhor aquele valor, mas tem uma vida numa casa própria. Vamos dizer assim, encontro vários desses casos, né? A expectativa de vida, por muito tempo se falava no Brasil que a expectativa de um escravo era de 8 a 10 anos no trabalho. Tem que lembrar que são condições de trabalho diferentes. Uma coisa é você trabalhar, por exemplo, na região dos Campos Gerais, lidando com o gado. Outra coisa é você lidar nas Minas Gerais, um trabalho absolutamente sufocante, estafante. Outra coisa é você trabalhar no engenho do açúcar. E outra coisa é você ser um escravo ao ganho, ou seja, vender seu trabalho de acordo com aquilo que as pessoas necessitam. Portanto, isso modifica muito a expectativa de vida. Não dá para a gente generalizar esse processo. Mas eu encontro um senhor aqui em Castro, em Ponta Grossa, na verdade, que ele liberta seu escravo aos 110 anos de idade. 110 anos de idade. E encontro muitos escravos na casa dos 60, 70, 80 anos de idade. Então é difícil você fazer uma estimativa específica, mas aqui na região dos Campos Gerais eu encontro uma escravaria mais velha, vamos dizer assim, na casa dos 50, dos 60, dos 70 anos. Ou seja, é muito acima dos 35 anos que muita gente imagina, por exemplo. Muito acima. E em outras regiões do Brasil você encontra dados parecidos. Agora, determinadas dinâmicas do trabalho realmente são mais desgastantes, como, por exemplo, a dinâmica das Minas Gerais. Mas é difícil você encontrar hoje um historiador que corrobore a informação de que a expectativa de vida no trabalho de um negro fosse de 8 a 10 anos. Provavelmente ela é superior a essa. Lembremos apenas que há um investimento posto ali, e um investimento que não é barato, né? É difícil você fazer precisão de quanto isso custa, porque o preço do escravo sofreu variações ao longo do tempo, por dinâmicas da possibilidade de você acessar mercados fornecedores de escravos na África, pelas possibilidades do transporte lá para cá e pelas dinâmicas econômicas que são postas aqui no Brasil, né? É muito difícil você fazer cálculos precisos de quanto eles custavam, mas sem sombra de dúvidas há um valor significativo investido ali que você tem que ter minimamente um cuidado para que isso não se resulte num prejuízo relativamente rápido, né? A lógica não era humana, era uma lógica negocial. É uma lógica negocial. Mas não se abre mão da humanidade que está presente naqueles indivíduos, porque eu sempre bato nessa tecla que eles podem estar vistos sob a lógica do negócio, mas o negócio só funciona se o humano, as características humanas do escravo sejam valorizadas. Eu preciso ter seu intelecto posto ali, como por exemplo, se eu trabalho, se a atividade que o senhor desenvolve é uma atividade da grande lavoura, eu preciso trabalhar com grupos de escravos africanos que sejam dados a atividades da lavoura. Por exemplo, nesse caso, os negros congoleses e angolanos são fundamentais, porque é em torno do Congo que a gente conhece as primeiras grandes lavouras, plantações em terraço e tudo mais. Eles trazem a técnica de plantação para cá. Trazem o manejo da enxada, que os europeus não conheciam. Os europeus não conheciam a enxada? Não. Porque esse é um recurso de forjar isso tudo muito tardio, que a Europa só vai conhecer efetivamente a partir do 17. E os fornos africanos possíveis de manejar o ferro com qualidade são conhecidos aproximadamente desde o século VII, século VIII, ou seja, aproximadamente 1000 anos antes dos europeus. Então há uma diferença da escala técnica dos africanos em relação aos europeus em vários campos que são bastante significativos. Por exemplo, na região da mineração, na região das Minas Gerais todas, os europeus eles adoram ouro, estão ansiosos por ouro, mas não sabem exatamente como fazer para tirar ouro. E os negros da Costa do Ouro, já é o nome disso tudo, Nigéria, Togo, Benin, eles conhecem as técnicas não só da bateia, eles que trazem a bateia para o Brasil, porque os europeus não conhecem a bateia, é uma invenção africana que é trazida para o Brasil, conhecem a técnica da mineração e são grandes ourives. Muitas das joias que circulam no mundo à época, elas têm uma marca africana. Assim como, se a gente for pensar, também o mercado de tecidos, né? A panaria da costa é fundamental no mundo, rivaliza mais ou menos com a mesma coisa que a seda chinesa, por exemplo, também um produto africano.
Ou seja, os europeus se apropriaram dessas ideias e disseram que eram deles, mas na realidade eram dos africanos. Exatamente. Como, por exemplo, a enxada. O senhor até mencionou num outro programa, só para mostrar o quão avançados eles eram, que um médico britânico, teoricamente a ele atribuída a técnica da cesariana, descobriu essa técnica numa nação africana. Exato, junto aos banioros africanos, o Felkin, ele, numa das viagens dele à África, ele conhece essa técnica. Lembramos apenas que na Europa, a gente poderia desdobrar isso várias vezes. Vamos começar por essa primeiro, depois eu penso uma outra questão que é interessante. Na Europa, as crianças ainda morriam nas complicações de parto. E a África, de muito tempo, conhecia essas técnicas. Várias regiões da África, de muito tempo, conheciam essas técnicas. Essa técnica é inventada por um povo chamado Banioro. A única diferença está na posição específica do corte. Eles faziam o corte na vertical, os europeus e o Felkin vai fazer o corte na horizontal. Essa é a única diferença. Mas as técnicas de asepsia, tudo isso ele aprende durante o contato na visita desse povo. E várias outras características, né, que a gente tem. Por exemplo, hoje a gente tem uma discussão de poluir o rio, os cuidados que a gente tem, né, a gente tem essa tragédia que aconteceu atualmente lá nas Minas Gerais, né, em Mariana. Se você pega determinados povos africanos, eles já faziam, por volta do século IV, a distribuição de determinadas atividades econômicas, pensando como essa atividade poderia impactar, por exemplo, a fonte que abastecia água para a comunidade. Isso no século IV. Essa é uma consciência que muita gente não tem nos dias de hoje. A organização do Império do Tombuctu, ela diz o seguinte: não, eu não posso ter atividades ligadas, por exemplo, ao couro, ao tratamento do couro, posso em determinado ponto do rio, porque se eu poluir a água lá, a população consome água aqui e a gente adoece. Então essas atividades só podem ser desenvolvidas para além da vila, porque para além da vila a gente não tem a preocupação com a questão da água. A distribuição de toda uma rede de esgoto, o Tombuctu, a cidade de Tombuctu, ela cria uma rede de captação de esgoto por volta do século VIII, século IX. Onde fica essa cidade hoje? É mais ou menos em toda a região da Nigéria, mais ao norte, Nigéria, aquela região toda da África, vai se desenvolver num nível de organização social bastante significativo. Professor, entre esses momentos que o senhor teve para pesquisar, esse tempo todo dedicado, que história lhe chamou mais a atenção? Que ser humano lhe chamou mais a atenção? Na verdade, eu sou apaixonado por muitos daqueles indivíduos que eu estudei no século XVIII e no século XIX. Eu vou nominar alguns aqui, vou contar algumas pequenas histórias, mas que dão a dimensão de que a gente não precisa se perguntar o que a escravidão fez com aqueles homens e mulheres, mas a gente tem que se perguntar o que aqueles homens e mulheres fizeram com aquilo que a escravidão fez deles. E eles foram geniais. Eles foram capazes de subverter várias lógicas, várias ordens, foram capazes de negociar espaços de sobrevivência. Há uma personagem histórica da cidade de Castro que eu sou absolutamente encantado com a história dela. Era uma negra chamada Benedita. A Benedita, ela conseguiu a liberdade com a sua senhora por bom comportamento. A sua senhora lhe deu a liberdade porque considerava que ela era uma negra que tinha tido bom comportamento, tinha sido leal, fiel por tanto tempo, e libertou a Benedita. E a Benedita passa a se chamar, a partir de então, Benedita Maria da Conceição. E o momento que essa mulher se torna livre, ela solta completamente a franga, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas ela vira uma outra pessoa que ela era. Ela é presa várias vezes na cidade de Castro por bebedeira, por arruaça, por acabar uma vez com um velório, ela briga no velório, ela apronta todas. Só que o delegado da cidade de Castro tinha uma relativa boa vontade, me parece, com ela. Em vez de prendê-la na primeira vez por arruaça, por bebedeiras, ele simplesmente faz ela assinar um termo de bem-viver. Por 15 dias ela tem que se comportar, se comprometer a se comportar. 6 dias depois ela é presa novamente, ou seja, dos 15 dias ela cumpriu só 6, e ela é presa novamente por... Ela estava xingando as pessoas que estavam saindo da igreja matriz de Castro, e ela vai presa, ele faz ela assinar um termo de bem-viver por 30 dias, aproximadamente uns 10, 12 dias depois ela é presa novamente, porque ela está andando na cidade sem a parte de cima das suas vestes e alega que está sentindo muito calor. Ele faz ela assinar um outro termo de bem-viver, e assim vai, e ela fica quebrando esses termos de bem-viver constantemente. Um dia, o delegado perde a paciência com ela e manda um guarda dar uns laçaços dela. Ele prende ela nas grades da cadeia e o guarda dá umas chicotadas nas costas dela.
Teoricamente, a história que nós aprenderíamos na escola e que a gente mais ou menos convenciona sobre o que era a relação de homens mais poderosos com escravos, principalmente uma mulher que tinha um comportamento dessa natureza, é que ela apanharia e se colocaria no seu lugar de subserviência, aceitaria aquilo como um castigo justo e moderado e a história morreria aí. Mas a Benedita não era mulher dessas coisas, né? Ela entende que o delegado abusou de autoridade e provocou lesões corporais nela, que é uma mulher livre, que portanto não poderia mais ser chicoteada. O chicote serve para os escravos e não para pessoas livres. E ela é uma mulher livre. E aí ela resolve mover um processo contra o delegado de Castro, que é um homem de posses, é um delegado, é dono de gado e tudo mais, por abuso de autoridade e lesão corporal. E ela traça a estratégia tão certinha, escolhendo exatamente quem serão os homens, e só homens são suas testemunhas no processo, que é uma mulher que consegue destituir o delegado da sua função. Cara, se ficar pensando o que era a experiência da escravidão e a imagem que muitas vezes a gente projeta, a gente já cria a imagem de que há sempre um lado vencedor na história. E a gente esquece que do outro lado também é uma pessoa que é capaz de traçar estratégias, pensar a tática que ela vai adotar e movimenta as peças do xadrez segundo as possibilidades que ela tem em determinado momento. E os resultados que se pode colher a partir daí são absolutamente geniais. Atualmente eu estou acompanhando a história de um negro chamado Rufino. Descobri há pouquíssimo tempo essa história, que ele acabava sendo usado por homens brancos em disputas entre eles, mais ou menos como alguém que avalizasse a conduta de um e outro. Apesar de ele ser um escravo, as pessoas usavam ele como uma referência de um homem de conduta correta e tudo mais. E é interessante que ele não deixa de ser escravo, mas com o passar do tempo já não é mais apresentado como escravo Rufino. As pessoas se referem a ele como o mestre Rufino. Mesmo sendo um escravo, ele passa a ter um grau de projeção perante outros homens livres nessa posição. Então, ao longo do tempo, eu vou fazendo isso. O que era para mim escravos, começa a se tornar o Olegário, o Procópio, o Júlio, a Benedita, a Leduína. Esses indivíduos começam a ganhar nome e as histórias deles começam a ganhar vida a partir do momento que você maneja cada um deles e conta as histórias. Isso é a parte mais legal de ser historiador, dar vida a essas pessoas, dar nome a essas pessoas que, se fosse por outros caminhos, a gente não conheceria. Professor, obrigado pela participação nesse bloco novamente. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a escravidão nos Campos Gerais. Comigo no estúdio, o doutor em História, o professor Hilton César Martins. Professor, antecipadamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu gostaria de saber o seguinte: qual a sua avaliação da escravidão nos Campos Gerais? Ela foi essencial no desenvolvimento socioeconômico desse lugar que Saint-Hilaire chegou a classificar como paraíso terrestre do sul do Brasil? Saint-Hilaire é uma figura importantíssima nesse processo para a gente entender, sem sombra de dúvidas. Se a escravidão não tivesse sido importante, ela não teria sido adotada na região. Então as pessoas de vez em quando tendem a negar esse processo, mas tanto a presença de 5.000 pessoas, como eu citei anteriormente, sendo mantidas na condição de escravo na região, provam que a gente tem um processo bastante significativo, bastante importante no sistema produtivo, na dinâmica social, no impacto cultural desse processo. É claro que com o passar do tempo, com as dinâmicas da imigração, esse grupo praticamente acaba desaparecendo e a gente acaba tendo pouca visibilidade. Afinal de contas, eles são expulsos para regiões mais periféricas, mais distantes, e a gente acaba achando que não. Mas ao longo do tempo, a gente não tem a menor sombra de dúvida que, sob a premissa social e sob a perspectiva econômica, os negros escravizados foram fundamentais para o desenvolvimento da região dos Campos Gerais paranaense. Nós temos muitos personagens negros que são fundamentais, eu acho que na história do Paraná e do Brasil. Temos aqui no Paraná o engenheiro Teixeira Soares, que construiu, permitiu a construção e idealizou a estrada de ferro entre Curitiba e Paranaguá. Os franceses disseram que isso seria impossível, ele provou que era possível. Machado de Assis, eu acho que um dos maiores, se não o maior nome da literatura brasileira, que também era negro. E um personagem seu em particular, que eu acho muito interessante, que é Luiz Gama. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre o Luiz Gama para fechar o programa, para que as pessoas entendessem a importância que a raça negra tem para este país e, obviamente, para a região dos Campos Gerais. O Luiz Gama, que há poucos dias recebeu da Escola de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, o título de advogado. Afinal de contas, ele atuou ao longo do tempo de advogado, mas por ele ser negro, foi negado o direito de advogar. E ele foi um dos homens que atuou diretamente na liberdade de muitos e muitos e muitos escravos que moviam ações contra seus senhores.
apesar de não poder advogar especificamente. Ele era filho de uma escrava e de um comerciante português, portanto, ele era um mestiço que não poderia, era um homem livre, só que o seu pai um dia perde todo o dinheiro em jogo e aí ele vende o próprio filho como escravo. Ele vai até o Rio de Janeiro, para em São Paulo ele se educa, mora numa pensão, num hotel, existe um estudante de direito, ele vai acompanhando os estudos de direito e com o passar do tempo ele acaba tendo conhecimento específico da profissão e passa a atuar na liberdade dos escravos, de muitos escravos chegam até ele. Rapidamente, uma história muito curta, só falar do Luiz Gama, há um incidente que um escravo está sendo julgado, entra correndo um outro escravo e um senhor atrás dele, e o senhor olha para o juiz não entende a situação, e daí começa o seguinte: veja, senhor juiz, eu tenho esse escravo e trato como meu verdadeiro filho, dou casa, comida, roupa e tudo mais, e ele não quer ser meu escravo. O Luiz Gama interrompe a conversa dos dois e diz o seguinte: mas falta o essencial a ele, o direito de ir ser infeliz onde ele bem quiser. A liberdade é a essência que o Luiz Gama sempre soube colocar e defendeu tão bem perante a escravidão. Eu sempre brinco que o Luiz Gama é o meu personagem histórico preferido, é o que eu gosto mais de estudar e acho uma das histórias mais ricas do Brasil. Infelizmente, um personagem histórico quase desconhecido. E, diga-se de passagem, fundamental, por exemplo, na implantação da República. Fundamental. Ele é um dos grandes republicanos do Brasil e é o enterro de Luiz Gama, a primeira grande festa cívica que a gente tem na República. Toda a cidade de São Paulo para enterrar o maior republicano que o Brasil tinha conhecido até então. Professor, muito obrigado novamente pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. Neste programa foi impossível abordar todos os personagens que fazem parte da história deste país e que eram negros, e também foi impossível abordar todos os detalhes que envolvem esse processo, vergonhoso sim para a história do Brasil, mas muito rico e cheio de histórias. Eu gostaria que tivéssemos mais tempo, talvez possamos fazer isso em outros programas. Agradeço a sua atenção, voltamos na semana que vem.